Oi, minha gente, boa tarde. Um prazer estar com vocês nessa aula, nesse webinário de Iron Forex. Bem-vindos a o que é o análise fundamental. Vamos estar vendo muitos temas que tem que ver com o Forex em geral e o que é o análise fundamental. Bem-vinda, Jan Bucar, todo mundo, o resto da gente, bem-vindos. O primeiro que vamos ver nessa série de webinários do análise fundamental é o aviso de risco. Isso é algo que possivelmente vocês já sabem. O trading pode ser muito lucrativo, mas também se pode perder muito dinheiro. Então, o mais importante é nós controlar o poder da perda. Para nós poder ganhar, o mais importante é não perder. E, se bem não temos total, ou não temos controle de quanto é o que nós vamos poder ganhar em uma posição, é muito certo que do que sim temos controle desde o começo da posição é da perda, ok? Isso é com o stop loss. Com o stop loss nós garantimos que não vamos perder mais que uma certa quantidade, que isto vai ligado aos 5 conselhos que eu dou de proteção e conservação do capital. Isso é a norma mais importante do trading. Bem-vindo, cada brinha. Mais importante que fazer dinheiro é o que se chama money preservation, o que é a preservação do capital. E para isso, eu sempre dou ao começo do webinário o que são os 5 conselhos de conservação do capital, que é pratica em demo. Isso é muito importante porque é a área de experimentação. O trading você está num campo de guerra entre compradores e vendedores. Então, não é que tenhamos bons traders ou maus traders, o que tem é traders treinados e traders não treinados. Então, a invitação é que vocês sejam dos treinados, e para isso a invitação de participar nos webinários da Iron Forex e daqui de Carl em português, para ficar bem treinados, para ficar com boa informação de qualidade, informação acadêmica. Então, a conta demo é um cenário real, mas com dinheiro que não é real. Então, o primeiro é que nós tenhamos maior conhecimento do mercado para ir para real, ok? O demo é a parte de experimentação, e eu aconselho a gente manter uma conta demo de prática toda a vida. O que você já sabe, o sistema que você já tenha desenvolvido, já tenha feito, isso você põe em real. E todo onde você se vai treinando, ponha na demo, tá? Número 2, sempre utilize uma ordem de stop loss para garantir não perder muito em uma só posição. Terceiro, baixar o alavancagem. O broker dá para a gente um alavancagem muito poderoso. E tem uma regra que diz: o seu risco personal é diretamente proporcional ao alavancagem que você esteja utilizando. Mas, no começo de nós como traders novos, então, você pode baixar o alavancagem manualmente ou utilizando o sistema de chat do Iron para pedir que desça, que baixe o alavancagem. Se você tem de 1 a 200, baixa ele a 1 a 30, 1 a 25.
não tanto não 1 a 1, porque o margem vai ser muito grande. 25 a 30 é bom, tá? Quarto conselho, não arrisque, não ponha em risco mais de 1% do total de seu capital por posição como máximo. Como máximo. Então, você pode calcular o nível onde você tenha calculado a zona de invalidação para colocar o stop loss, para mover ele, para procurar blindar a posição e trazer ele para um nível de zero, se o mercado vai na direção que nós vamos, tá? E o quinto conselho é não coloque muitas posições ao mesmo tempo, porque cada uma precisa uma estratégia e nós nos podemos perder ao começo entre tanto instrumento. Então, concentre-se primeiro em um, tá? O que eu vou falar aqui são ideias de trading. Então, a responsabilidade da colocação das posições é do trader. Então, com isso, vamos procurar nós, cada quem é responsável da sua própria posição, do seu próprio trading, tá? Vocês podem ver webinários em diferentes idiomas, em diferentes línguas, em diferentes horários, e nós temos 7 traders disponíveis como instrutores no Iron Forex. Isso vocês podem encontrar aqui na página de Iron. Esse sou eu, Carl Praz, e tem diferentes educadores em diferentes idiomas, que vocês, em diferentes línguas, que vocês vão poder acessar eles para fazer o seu trading muito mais robusto, muito mais forte. E todos os webinários são gravados. Então, isso você vai poder encontrar webinários anteriores que você vai poder ver para não se perder de nada de informação. Tudo isso fica aqui na página. E você pode se registrar para os novos e você pode ver os anteriores para ficar muito mais craque no trading, tá? A semana passada estávamos vendo algumas características e conceitos importantes do trading. O tema de hoje é o análise fundamental, então eu gostaria de atacar esse tema primeiro com elementos práticos. Vamos logo para ver alguns temas que têm que ver com conceitos acadêmicos e depois vamos novamente de cheio para o análise fundamental. Qual é a diferença? O análise fundamental é onde você vai tendo uma ideia da fortaleza, da força de uma economia, de um país, através de indicadores, através de anúncios econômicos que vão dizendo que tão forte ou que tão fraco é uma economia em um momento determinado, tá? Para isso, eu recomendo ampliamente utilizar uma página que é investing.com. Para a gente entrar no que é o investing.com do Brasil e de Portugal, em português, vou escrever aqui no chat. Aqui informo nesta quarta. Okay. Aqui vou pôr br.investing. Então, se você põe br.investing, isso manda você aqui nessa página, que é muito interessante porque tem informação de notícias, de gráficos, tem muita informação financeira. Mas
o mais importante para o análise fundamental é o calendário econômico. Aqui, você vai ver o que são os anúncios econômicos que tem no dia e quais são os que vêm, e você vai poder medir o que é a força em questão de volatilidade aqui com essas estrelas. Se só tem uma estrela, possivelmente não provoque tanto movimento, tanta volatilidade. Bem-vindo, Osvaldo. Se tem 2 estrelas, isso faz que seja uma notícia mais forte. E se tem 3 estrelas, então isso pode provocar muita volatilidade, dependendo de o que temos como informação prévia, o que foi o anúncio anterior, possivelmente faz um mês, a projeção para esse anúncio e qual foi o atual. E dependendo da diferença que tenha entre a previsão e o atual, muitas vezes isso é o que provoca que se faz mais volatilidade, e é muito importante que nós olhamos na nossa agenda, no nosso calendário, quando são, por exemplo, os anúncios de política monetária dos bancos centrais. Esses são os mais fortes, são os que provocam normalmente a maior volatilidade do mercado. Então, que isso não seja uma situação que tome por surpresa a gente, que seja algo para o que você já está preparado. Se nós não temos uma ideia clara de para onde é que possivelmente se vai mover o mercado, então, se temos posições abertas e essas têm utilidade, têm rendimento, então, possivelmente, seja uma boa ideia fechar elas com rendimento antes, porque não temos certeza de qual seja o próximo movimento. Se sua posição já está blindada, se você já cobriu a posição onde, com o stop loss, você já está protegendo um mínimo de utilidade, então você pode deixar aberta, porque se o preço avança na direção da sua posição, então suas utilidades podem ser muito boas. Então, que isso seja algo para o qual estejamos preparados, que os anúncios importantes para nós estejam na nossa agenda, nosso calendário, e que nós, eventualmente, de acordo à nossa análise, nós podamos determinar para onde é que vai o preço. O sistema de trading que proponho para a gente é um baseado 20% no análise fundamental e um 80% baseado no análise técnico, que também vamos ver no próximo webinário, na sexta-feira. Por que é que isso é importante? Porque o mapa da sua estratégia é o análise técnico, mas é muito importante tomar em consideração o análise fundamental para nós tomar decisões corretas, tá? Vamos profundizar ainda no que é o análise fundamental, mas vamos ver alguns termos muito importantes que estávamos vendo na classe, no webinário anterior, que tem que ver com os instrumentos de Forex, que são conhecidos como as paridades, que sempre é um par. E nesse par, você tem uma moeda frente à outra para você ter o preço. A moeda da esquerda é a moeda base. Normalmente, a moeda base é mais forte que a de cotação que está na direita. Estávamos vendo um caso do euro-dólar que estava ficando 1 a 1 e até chegou
o euro a ficar um pouco mais fraco que o dólar, não? Até 0,99500 algo. Então, subiu ainda, mas a norma, ou geralmente, a moeda de cotação é um pouco mais fraca que a moeda base. Se não é assim, então é 0,1. Em outras palavras, quando estamos tendo preço de uma paridade, é quanto você precisa da moeda de cotação para comprar uma unidade da moeda base. Nesse caso, estamos agora em 1,02 algo de dólar para comprar um euro, tá? Então, por exemplo, é muito importante para quando nós estamos fazendo a análise fundamental que nós saibamos qual é o possível próximo movimento. Alguns desses movimentos podem ser bastante lógicos, bastante claros, mas outros pode ser que não sejam tão claros. Isso é o que eu vou mostrar aqui. Por exemplo, se o euro se fortalece frente ao dólar, o gráfico do análise técnico vai subir, tá? Se o euro se debilita, como é o caso que tem acontecido nessa tendência baixista longuíssima, que tem mais de um ano. Não? Faz um ano o euro estava a 1,23 dólar por euro e agora estão quase iguais. Então, se o euro fica forte, o gráfico vai para cima. Se o euro se debilita, fica fraco, o gráfico vai para baixo. Então, isso é lógico, isso é bastante claro. Mas o que acontece com o dólar? Se o dólar fica forte, o gráfico vai para baixo, porque automaticamente isso faz que o euro fique mais fraco com referência ao dólar, então o gráfico vai para baixo. Se o dólar fica fraco, então o gráfico vai subir, tá? Bem-vindos todos, Dayane, Hugo, Cadabrinha, Osvaldo. Qualquer pergunta que vocês tivessem, por favor, faça no chat ou no apartado de pergunta e resposta. E isso é a vantagem de um webinar em vivo. E também, se vocês me podem confirmar se me escutam bem, se bem vem o que estou apresentando, isso também ajuda muito, minha gente, tá? Então, isso é algo que tem que tomar em consideração, porque anúncios futuros, olha, que é o que acontece com o preço? O preço contém informação. Isso é o que se chama o primeiro princípio do análise técnico, onde se fala que o preço desconta tudo. O que quer dizer isso? Que toda a informação fundamental, tanto evidente como não evidente, está no preço. Toda a situação sociopolítica econômica de cada um dos países, das quais suas moedas estão numa paridade, está no preço. O preço não aumenta, o preço é o indicador mais atual, mais preciso, é o que está ao segundo, tá? Então, é muito importante, se nós vemos, tem informação que já está contida no preço presente, mas o futuro vai trazer condições que vão mover o preço. Então, um anúncio econômico pode fazer que o preço seja para cima ou para baixo. E nós somos os detetives, os analistas que estão vendo quais são os possíveis próximos movimentos que façam o preço de acordo aos anúncios econômicos. E dos 4 mercados aos quais nós, os traders minoristas, temos acesso, é o de ações, o de futuros, o de Forex e de criptos. Obrigado pelos coraçãozinhos.
o que mais tem impacto, um dos mais que ressente mais o análise fundamental, os anúncios econômicos, é o Forex. Então, tem que ter muito bem previsto esses anúncios, tá? Isso tem que ver também com a temporalidade que você use na plataforma. Vou ir para mostrar isso com maior precisão. Deixa eu ver. Vamos aqui. Tá, isso é o MetaTrader. Já temos falado do MetaTrader. E aqui temos as temporalidades que vão desde 1 minuto até 1 mês. Então, quando nós estamos vendo com qual temporalidade vamos trabalhar, tem que tomar em conta as vantagens e desvantagens de cada uma dessas temporalidades. As mais vulneráveis ao análise fundamental, aos anúncios econômicos, são as de 1 minuto, 5, 15 minutos, até meia hora. Por quê? Porque se eu vou para um gráfico de 1 minuto, por exemplo, o áudio e o vídeo estão perfeitos. Muito obrigado, Calabrinha. Aqui, quando tem um anúncio econômico a política monetária do Banco Central da Reserva Federal dos Estados Unidos. Então, o que acontece, minha gente, é que aparecem umas velas gigantescas, o que é em japonês marubosos, que movem o preço muito rápido, já seja para cima ou pode ser para baixo também, não? Com uma vela baixista. E essa coisa se está movendo com muita volatilidade. É o momento que eu invito a gente que está participando, que está nesse webinário, que veja quando é o próximo anúncio de política monetária da Fed, da Reserva Federal dos Estados Unidos. Você pode encontrar isso na internet, não é muito difícil encontrar isso, achar isso. Quando é que o Banco Central do Brasil dá um anúncio de política monetária? Quando o Banco Central de Portugal dá um anúncio de política monetária? Para vocês estar preparados. Se vocês são scalpers, se vocês estão fazendo trading uma temporalidade baixa, cuidado. Por quê? Porque acontece o seguinte: se o anúncio fosse, vamos dizer, em 38 minutos, então, nesse tempo, tem muito pouca volatilidade, o mercado está muito lateral. Por quê? Porque os participantes desse instrumento, estão esperando até que se dê o anúncio. E, por um momento, não faz nada. Não? Eles estão esperando, tá? Então, o mercado está muito lateral. Mas, quando é a hora do anúncio em ponto, é quando aparecem essas velas gigantes e quando tem um aumento de volatilidade brutal. E você pode ver, então, essa vela, por exemplo, verde, movendo-se assim. E nós estamos aqui nervosos. Entro, não entro, o que faço? Não? Conselho. Você use o análise fundamental para as posições que você já tenha protegidas, com um stop loss que já tenha uma utilidade em garantia, que já esteja garantizada a utilidade. Então, se o mercado, por um golpe de volatilidade baixa e saca você com o stop loss, você ainda ganha algo, ok? Mas se o mercado vai para o lado que você pensava, então as suas utilidades podem ser muito fortes. Se não é o caso, eu aconselho a gente esperar até que o mercado tome um comportamento, um padrão muito mais previsível, que se estamos lutando aí, que se sobe, se baixa. É mais, o broker, e nesse caso é algo que seguramente, em fato, acontece com o Iron Forex. Há um momento
do anúncio econômico, o spread aumenta. Vamos ver que o spread, eu vou aproveitar que estou na temporalidade de 1 minuto. Ok, uma pergunta para as pessoas que querem fazer um curso. Por favor, contatem o chat do Iron Forex para perguntar por os cursos que se podem dar no futuro e vamos ver que, por pronto, é participar nesses webinários e eu vou estar dando esses webinários quartas e sextas-feiras, tá? Então, que é o que fazemos? Vamos aproveitar que o mercado tenha um padrão mais definido para nós entrar. Se nós entrarmos no momento que está a notícia, podemos ter bons resultados, mas aí nós o que temos que ter muito cuidado é com o spread. O que é o spread? O spread é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Vocês podem ver aqui, a linha vermelha é o preço de venda e a linha azul é o preço de compra. E a diferença, o diferencial, que é a tradução literal para o português, do preço de compra e o preço de venda, é o spread. Agora, o broker basa a sua comissão no spread. Por isso é que é tão importante utilizar, no momento dado, o que é os instrumentos que têm spreads pequenos, porque o broker vai cobrar uma comissão mais pequena. Eu realmente aconselho a gente usar o Iron Forex como corretora para fazer operações de Forex. Contestando a pergunta de Osvaldo, e não porque eu esteja patrocinado, mas por todas as características do Iron Forex. E vamos dedicar um webinário completo a falar das vantagens que tem o Iron Forex frente a outros corretoras, tá? Então, o spread é essa diferença. Se estamos perto de um anúncio econômico, no momento que sai o anúncio, o spread fica gigante. Então, não é tão recomendável colocar uma posição exatamente nesse momento, porque pode sair bastante caro colocar essa posição, tá? Isso acontece também. Eu invito a gente a investigar qual é a hora do rollover no seu país. Porque eu tenho gente da Angola aqui nessa aula, então precisa-se saber, dependendo do meridiano de Greenwich, tá? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui no México, a hora do rollover é entre 4 e 5 da tarde. Isso é em meia hora começa o rollover. Então, em meia hora, vai começar o rollover também nos seus países. Então, tome nota, porque sabemos que o Forex é um mercado que trabalha 24 horas, mas não é, se vamos ser mais precisos, em meia hora o mercado Forex fecha. Todo mundo, porque está trocando o que é o dia anterior para entrar no novo dia, onde abre o mercado de Sydney, da Austrália, e começamos a trabalhar já o próximo dia, tá? Entre 4 e 5 da tarde, ou em meia hora, eu não aconselho colocar posições. Por quê? Porque não tem volume. O mercado está fechando. Acontece que você podem achar velas verdes grandes, velas verdes, velas vermelhas. O mercado fica um pouco louco. E o spread se abre,
Por quê? Porque o spread se vai abrir sempre que você tenha pouco volume no mercado. Então, quando tem a hora do rollover, os spreads abrem muito. E acontece o seguinte, olha, para vocês saber que é o que acontece em certos momentos especiais. Eu vou dar esse exemplo. Imaginemos que eu coloco uma ordem de stop loss aqui, ok? E então, passa meia hora, eu coloquei uma posição de compra, o stop loss está aqui embaixo, e acontece que em um segundo, às 4, 5, em 35 minutos, a posição se fecha. E eu digo, olha, o mercado está maluco, o broker, a corretora está maluca, por quê? Porque a vela não chegou até a linha. Então, por que fechou a posição com o stop loss? Porque o spread se abriu e tocou o seu stop loss e fechou a posição, tá? Então, não precisa que a vela toque. Se o spread se abre demais, vai fechar a sua posição. Então, isso é algo que nós temos que ter em consideração todos os dias, sobretudo a hora do rollover, que começa em 29 minutos, porque o mercado fica um pouco louco, fica com pouco volume, e isso faz que o spread se abra demais, tá? Então, voltando ao tema que estávamos vendo, eu vou para a apresentação e estávamos com o que são as paridades e estávamos vendo o que é a moeda base e a moeda de cotação. Agora, tem 3 grupos principais de paridades que vamos ver em um momento para nós tomar decisões, porque o trading é isso. O trading é você toma decisões para operar ou não operar, e quando você está operando, para saber em que momento subir, baixar o stop loss, colocar um take profit. Isso é nosso trabalho. Então, isso precisa de treinamento. E uma das decisões que estamos tomando, por exemplo, é qual instrumento eu vou usar. Porque tem um monte, não só Forex, tem ouro, tem futuros, tem índices. Então, aqui eu aconselho o que o Warren Buffett diz. Ele diz: você não trate de fazer negócio, não faça trading com instrumentos, com operações que você não conhece. Por isso é que eu aconselho com tanta força você praticar uma conta demo, para você ficar craque com o instrumento, para você ter provado o instrumento, para você utilizar ele, já que você conhece, no momento que você já conhece ele, no mercado real, tá? Agora, desses 3 grupos de paridades das moedas no mercado, tem as maiores. Aqui, nós temos 7 pares que são os que concentram a maior liquidez do mundo. O rei, indiscutivelmente, das moedas é o euro-dólar. Ele concentra a maior estabilidade. E por isso é que é tão importante conhecer os instrumentos para nós saber como funcionam e que é o que podemos esperar deles. Os brokers podem ter uma quantidade maior de maiores, podem ter 10, podem ter 15. Como vamos poder identificar, poder ver qual é uma maior?
normalmente você vai ver moedas de superpotências e de potências econômicas mundiais, uma frente à outra, ok? Então, aqui você tem moedas muito fortes. E quais são as características das maiores? São muito líquidas. Olha, gente, falávamos no webinário passado que Forex é o mercado mais líquido do mundo, onde se faz trading de uns 7 trilhões de dólares diários. Bom, desses 7, 8 trilhões de dólares diários, 80% vão em operações que têm que ver com as maiores. Por que por que os bancos centrais, por que os bancos fazem isso? Porque são instrumentos muito estáveis, oferecem um menor risco. Por exemplo, aqui nós pensamos, olha, o único que está em risco sou eu, porque eu sou o trader. Mas não é certo. O broker também tem um risco. Porque o broker, no momento que o trader ganha dinheiro, ele paga. Então, ele tem que ter a suficiente liquidez para poder pagar aos traders. Tá? Em fato, uma empresa, uma corretora, tem que ter fornecedor de liquidez para poder solventar os pagos que, no momento dado, apareçam com os traders. Tá? Agora, o risco está medido no spread. Ok? Então, se é uma paridade, um par maior, então, no par maior, não tem tanto risco para o broker, para o mercado, então o spread é muito pequeno e a comissão que cobra é pequena, porque são muito estáveis, porque tem uma liquidez brutal. 80% do mercado está concentrado nessas 7, nessas 10, nessas 15 pares de moedas, então são muito líquidas e são menos voláteis. Agora, isso tem para nós vantagens e desvantagens. Por quê? Porque ao não ser tão volátil, então não é que de pronto dê um pulo. Sim, dá. Dá com movimentos de milhões de dólares, mas é menos provável que em outros grupos e outros instrumentos, tá? Então, esse é altamente operado, tem 80% do volume diário do mercado, é menos suscetível à manipulação. Olha, se nós pensamos se nossa participação no mercado tem influência no preço, provavelmente não, porque cada quem está fazendo trading possivelmente em quantidades pequenas. Mas o volume de todos os traders minoristas do mundo tem impacto no mercado. Mas para mover o preço, por exemplo, do euro-dólar, tem que pôr muitos milhões, milhares de milhões de dólares para mover o preço. E nós podemos pensar, olha, mas é que se um banco central pode mover o preço, ele vai ganhar muito dinheiro. Não é garantia. Por quê? Olha, a entidade que possa mover o preço também tem um risco. Porque para ele poder ganhar dinheiro, tem que ter outros grandes participantes que também movam o preço na mesma direção para ele ganhar. Tá? Então, a manipulação não é garantia. Um banco pode manipular, e vamos ver isso nos outros grupos que não têm tanta liquidez. E nós podemos aproveitar essas manipulações, sim. Nós podemos estar protegidos através do stop loss para quando uma eventual manipulação desse tipo aconteça também, ok? Então, o spread aqui nas maiores é mais pequeno.
Agora, vamos para as menores. Esse é um grupo um pouquinho maior. Aqui é onde aparecem o que se chama os cruzamentos. E por que se chamam cruzamentos? Porque vocês podem ver aqui nessa janela que não aparece o dólar, ok? São moedas que têm moedas importantes como o euro, o ien, mas não tem o dólar. Vimos no webinário passado que nós estamos baseados, nosso sistema financeiro mundial atual está baseado no sistema Bretton Woods, que tem como moeda referente o dólar. Por isso é que o dólar também é tão forte e também é algo que nós temos que ter cuidado com o dólar também. Não? Ele pode ficar muito forte, mas também pode ficar fraco no momento num determinado momento. Mas, para eu saber quantos ienes japoneses eu preciso para comprar um euro, eu preciso fazer um cruzamento das moedas para dólar, para depois saber quanto é que preciso do ien para comprar um euro. Então, por isso se chamam cruzamentos. Geralmente, o menor é uma potência mundial frente a um país desarrollado, um país forte economicamente falando, tá? Pode ser o dólar frente à corona noruega, sim, se pode. Esse é uma menor. Agora, as menores são menos líquidos. E olha, estamos falando que as menores tomam o 10% do mercado diário. Então, se os maiores, se nas maiores está o 80% e com as menores está o outro 10%, então quer dizer que o 90% da liquidez do mercado está distribuído, repartido, está entre as maiores e as menores. Essas são mais voláteis. Olha, eu gosto de comparar as maiores com um barco gigante, como um tanque, um buque petroleiro, que é muito estável, as ondas quase nem se sentem, e é um barco muito estável e se move, e precisa muito combustível para se mover. As menores são barcos grandes ainda, mas são mais pequenos, eles se sentem mais o movimento, mais volátil. Então, o spread vai ser maior. A comissão que o broker vai cobrar é maior. Então, nós precisamos estar um pouco mais seguros do caminho que vai tomar o preço, porque tem um caminho um pouquinho mais longo para chegar ao ponto de break-even, para você entrar na zona de utilidade, ok? Então, aqui como o spread é maior, então o broker cobra mais, é mais volátil, você pode fazer dinheiro mais rápido, também pode perder mais rápido, e custou mais. Se eu compro, por exemplo, um lote de euro-dólar, vamos dizer, o broker cobra, por exemplo, $3. Mas se eu compro um euro-yen japonês, ele vai cobrar possivelmente $10 para colocar essa posição, então já é um pouco mais caro. Agora, vamos para... Aqui tem uma situação muito extrema. As exóticas. Porque as exóticas só têm o 10 ou 9% da liquidez do mercado restante. E aqui estão todas. Todas as que não são maiores e menores estão aqui. São 400, 500, são um monte. São geralmente uma moeda de uma potência, superpotência, potência, o país desenvolvido frente à moeda de um país em vias de desenvolvimento, como é o caso do dólar peso, do dólar real,
Então, essas não têm liquidez. Então, para mover essas moedas, não se precisa tanto dinheiro. Um banco central, um banco, uma empresa corporativa internacional pode mover o preço. Se a gente está familiarizada com a série Netflix que se chama Billions, eu aconselho ver as 4 temporadas, não porque você vai ficar mais craque como trader, isso já tem um toque de Hollywood nessa série, mas é muito interessante ver quando 4 inversionistas muito fortes escutam que possivelmente vai ter um ajuste no preço do dólar frente à moeda de um país africano e que eles vão intervenir no movimento desse preço. Então, isso serve para a gente ter uma ideia de como é que o preço se pode mover intencionalmente, sim, mas tem que ter cuidado, não? E esses são muito susceptíveis. Aqui vem as características. Não tem liquidez. São muito voláteis. Não é como a lancha, o barco pequenininho que se move para um lado e para outro. Então, qual é o meu conselho? Começa com as maiores. Começa com aquelas que não tem muita volatilidade. Então, o que eu escuto? Que a gente diz, olha, Carlos, sim, eu estou usando o euro-dólar, não está ganhando tanto dinheiro. Eu invito a gente formar o seu sistema de trading e se concentrar no seu sistema de trading que possa ser consistentemente rentável. Porque se você se concentra no dinheiro, isso pode desequilibrar emocionalmente o seu trading. Se você se concentra no sistema, você vai ser muito mais estável emocionalmente, que isso é um fator importantíssimo no trading. E começa seu treinamento com as maiores. Começa com conhecer quais são os movimentos do euro-dólar, do dólar-ien, do dólar libra esterlina, e isso na conta demo, para você se treinar e quando você compre essas posições, não custe tanto e você pode ter bons rendimentos. Com mais treinamento, você pode achar o que é padrões de tendência alcista, de tendência baixista, onde você possa entrar e que você possa aproveitar, nesse caso, pagando um pouco mais, que você já previamente se tenha treinado no uso desse instrumento. E, no último, então você já começa a praticar com as exóticas, ok? Em cada um dos países de onde a gente me está escutando e agradeço a sua participação, vocês têm uma vantagem no Brasil, no Portugal, na Angola, porque você está recebendo informação fundamental direta dos meios de comunicação, das notícias, do investing. Então, você diz, olha, Carl, eu moro no Brasil, então eu vou tratar de aproveitar o dólar real. Tá bom, mas eu invito a gente se treine no uso do dólar real, que é uma exótica que tem um spread onde por um lote provavelmente o broker cobre uns $25 e que você tenha a preparação para utilizar esse instrumento, saber que ele é muito volátil, para estar preparado para os possíveis câmbios que possa ter e ter as características para, no momento que você já seja rentável, já passar a real, tá? Então, tem grande spread, tem que ter cuidado, mas totalmente de acordo que você pode utilizar os pares de moedas com os que você
possa ter maior prática, maior informação. Logo, já vimos o que é o spread e é a diferença entre o preço de compra, o bid, e o preço de venda, o ask. E, então, tem que ter o spread em consideração também para a colocação de posições. O lotamento, isso é o tamanho da posição que você coloque. Isso também tem que ver muito com a gestão de risco e com o que eu falei como quarto conselho, que não arrisque mais do 1% do total do seu capital por posição como máximo. Então, se você se vai treinar em real, porque você já tem um pouco de prática em demo, utilize posições muito pequenas. Uma conta micro, com micro lotes, onde a posição seja de, por exemplo, 0,01. Se eu vou colocar aqui uma posição do euro-dólar, o volume que eu vou utilizar, o lotagem, vai ser de 0,01, para que o risco sejam meramente centavos, tá? Então, depois de umas 10, 20 posições que eu esteja vendo que estou sendo rentável, então eu já posso ir para uma posição mini com um 0,1, por exemplo, que já é uma posição mais grande que involucra. Aqui, qual é a diferença? Tem que ver com o valor do PIP. Que é o PIP? É o Point in Price, é o ponto em preço, que é o movimento mais pequeno que faz o mercado, que você pode ver aqui, por exemplo, no euro-dólar, é o quarto dígito. O movimento, se aqui troca de 6 a 7, isso se moveu um PIB para cima, tá? Esse é o movimento mais pequeno que faz o preço. Mas você pode dizer, oi, cara, mas aqui não tem só um quarto dígito, tem um quinto dígito. Bom, o quinto dígito é a fração do PIB, ok? Então, você precisa 10 frações para que o PIB se mova, já seja um PIB para cima, um PIB para baixo. Ok, agora, se eu coloco uma posição de lotagem muito pequeno de 0,01, então, o valor do PIB vai ser possivelmente 10 centavos. Vai ser um valor muito pequeno. Se eu coloco essa posição, vamos dizer, de compra, então aqui o broker cobrou 25 centavos, eu vou em menos 0,26 e o valor do PIB, nesse caso a fração do PIB é de 1 centavo. Então quer dizer que isso se move por PIB 10 centavos, seja para cima ou para baixo, e aqui estamos falando de uma posição de baixo impacto para minha conta. Agora, se eu tenho mais treinamento, posso colocar uma de 0,1, isso que vocês veem aqui, $1 milhão. Você pode dimensionar, proporcionar a conta ao nível que você quiser. Você só contacte o chat do Iron Forex e você pode dizer qual é o meu conselho. Ponha a quantidade que você realmente, possivelmente, vai fazer trading no futuro. Por exemplo, eu vou começar com $1.000. Então, você ponha, por favor, a sua conta demo com $1.000 para você se treinar em que fazer com os $1.000 que você vai estar fazendo trading no futuro, tá? Então, se eu coloco agora essa posição, essa já ficou, vou abrir outra, agora de 0,1 de compra. Então, o broker cobra $2 com 60 centavos e agora cada fração são $10. Isso quer dizer que isto se está movendo
$1 por PIB, ou, em outras palavras, o PIB tem um valor de $1. Então, isso já precisa outra tolerância ao risco, possivelmente outra quantidade na conta, e sabemos que não vamos pôr em risco mais de 1% do total da nossa conta, que vem sendo uma postura conservadora. Tá? Agora, vou pôr um lote completo. O Carl ficou maluco, ele vai colocar agora um lote que é o valor de 100.000 euros, é o poder de 100.000 euros em uma posição de compra. Então, agora, custou $30. A fração de PIB tem um valor de $1 e o PIB tem um valor de $10. Então, isso se vai mover para cima ou para baixo por PIB, $10. Então, isso já requer outra aproximação psicológica, outra, vamos dizer, tolerância ao risco. Seus cursos são gratuitos. Eu dou os webinários para o Iron. A gente com quem estivesse, digamos, interessado em fazer contato, por exemplo, direto comigo, pode me buscar no LinkedIn. Com o nome de Carl Praz e falamos, não? Mas eu tenho uma exclusividade com o Iron Forex, então, digamos, eu posso eventualmente dar algumas ideias também por internet e por LinkedIn. Então, se você não pode deixar uma mensagem, contate-me no LinkedIn e eu posso também dar algumas sugestões, algumas ideias, alguns conselhos através do LinkedIn. Pode ser do chat do LinkedIn ou, eventualmente, até através do WhatsApp, por exemplo. Tá? Então, para fazer trading com um lote, você tem que ter muito cuidado com o margem, porque o margem livre fica pequeno. Bom, aqui, olha, se você tem $1 milhão, claro que o nível de margem e o margem livre é muito ainda, porque o que eu estou colocando aqui são uma coisa muito pequenininha em comparação do $1 milhão. Mas, se você pode, manualmente ou através do Iron Forex, diminuir a sua conta a um número real, isso vai ajudar muitíssimo a gente para o trading real. Você também pode, na conta demo, pedir que se baixe o alavancagem 1,25, 1,30 e fica muito bom. Então, isso foi um resumo da classe, da aula, do webinário anterior. E para a gente ter muito cuidado com a análise fundamental, é importante que estejamos muito atentos ao investing.com, aos próximos anúncios que apareçam, que possam produzir volatilidade. E aqui, no que é o análise fundamental, eu invito a gente a se informar muito sobre esses 5 indicadores que são os que mais volatilidade generam no mercado, que é a taxa de juros, que é a decisão de política monetária dos bancos centrais, a inflação, o produto interno bruto, que vem sendo o PIB, o desemprego e a balança comercial.
todos os anúncios econômicos que vocês podem achar no investing.com ou na página da Iron Forex, que tenha que ver com qualquer desses 5 indicadores, muito possivelmente vai produzir um importante aumento de volatilidade no mercado. Então, minha gente, estamos chegando ao final desse webinário. Vai ficar gravado. Não fique assim, eu perdi uma parte. Não. Eu invito a gente para ver todos os que já estão gravados aí na nuvem da Iron Forex, o que dão também os outros colegas traders, instrutores, colegas meus lá na Iron Forex, e que fiquem muito atentos para os próximos webinários. À mesma hora, na segunda-feira, eu vou estar dando o próximo, que tem que ver com análise técnico, e eu asseguro a gente que vai estar muito interessante. Então, mando um abraço, muito saúde, com muito carinho para toda a gente que está aqui no webinário: Castro, Jane, Hugo, Cadabrinha e Osvaldo. Um abraço a cada uma das belas cidades dos seus belos países, e estamos em contato, senhores. Graças pelos corações que vêm aqui aparecendo, e colegas traders, eu desejo para vocês um muito bom trading, e estamos em contato. Vejo vocês sexta-feira, à mesma hora, tá? Tudo de bom e até logo. E no WhatsApp, ok. Vou estar em contato com vocês, e nos vemos sexta-feira. Até logo.